graça e paz. Amém? Glória a Deus, tome seu lugar. Esse lado da porta aí para trás está mais frio. O lado de cá está um pouquinho menos frio. Se quiser ficar aí, eu vim para cá, fica à vontade, tá bom? Glória a Deus, thank you. Semana passada, nós começamos a falar um pouco sobre a questão da prosperidade, né? Desenvolvendo uma mentalidade de prosperidade. Eu sei que, geralmente, quando começamos a falar sobre um assunto como esse, existem traumas, feridas, conceitos e preconceitos que estão alojados nas nossas vidas e que, ao ouvir do assunto, a gente já arrepia. Para cada verdade, para cada fundamento em Deus, preste atenção nisso, para cada fundamento existe uma versão falsa. Existe uma versão falsa. Agora, é importante salientarmos que ninguém falsifica nota de R$2. Tá, pastor? E por que você está falando isso? Porque já que vai falsificar, falsifica de 50? Ou seja, ninguém falsifica algo que não tem valor. Você nunca encontrou uma nota de R$2 falsa. Por quê? Porque não vale a pena. O que eu quero dizer é que quando o diabo falsifica uma verdade, ele falsifica uma verdade que é valorosa, que tem valor. Agora, o fato de alguém falsificar uma verdade, ela não anula a verdadeira. Porém, quando nós nos traumatizamos, nos escandalizamos com a falsa, nós perdemos, abrimos mão do que é verdadeiro. Nós começamos semana passada falando que a fé é a base para todo milagre. A fé é a base para todo milagre. Por quê? Porque a fé é um fundamento. A fé é uma base de sustentação. E eu não estou falando que a fé faz. Eu não gosto de usar esse termo que a fé faz. A fé não faz. A fé, ela, dentro de tantos conceitos que podemos usar sobre fé, a base da fé é confiança. Amém? Eu não ando com Deus porque eu entendo. Eu ando com Deus porque eu confio. Amém? Você não consegue entender um Deus na dimensão que Ele tem. Nem mesmo a Bíblia, se você criar ou desenvolver Deus baseado em todas analogias, sombras e tipos que a Bíblia mostra, no final você vai ter um bicho. Por quê? Porque a ideia não é que tenhamos uma imagem de Deus. A ideia é que andemos com Deus e desenvolvemos uma confiança. E quando nós falamos sobre mentalidade de prosperidade, a primeira coisa que a gente pensa é dinheiro. Por trás do dinheiro existem muitas coisas. A prosperidade, irmãos. Amém, as crianças? A prosperidade inclui dinheiro, mas o dinheiro não é prosperidade. Presta atenção. A prosperidade inclui dinheiro, mas dinheiro não é prosperidade. Se fosse assim, todo rico era próspero. A prosperidade é uma plenitude que eu alcanço no espírito, alma e corpo. Quando eu tenho dinheiro ou coisas, ou status, posição, e mesmo assim eu não sou pleno, significa que eu não atingi um nível de prosperidade. A prosperidade, irmãos, é quando a plenitude alcança a minha vida. Agora, dentro do reino, e é importante que nós entendamos que a Bíblia traz duas maneiras de se falar do reino, ou o reino de Deus, ou o reino dos céus, que tem o mesmo significado, apenas um escritor para o outro muda a maneira de falar, mas o reino de Deus e o reino dos céus é a mesma coisa. E dentro do reino de Deus existe um estado para todo cidadão que faz parte do reino, presta atenção, que é um estado de mordomia. Dentro de um reino existe um estado de mordomo, de mordomia.
nós, brasileiros especificamente, muitos países, mas falando aqui de nós, para nós, não é muito simples entendermos mordomia. Por quê? Porque vivemos num país, numa nação democrata, pelo menos em nomenclatura. Vivemos num país democrata. E dentro de um país democrata, onde a democracia é desenvolvida, todo cidadão que vive em um país democrata, ele desenvolve uma mentalidade de dono, porque dentro da democracia você pode ser dono. Você pode desenvolver propriedades e aquilo são suas. Ou aquelas propriedades pertencem a você, aquelas coisas pertencem a você. Agora, nós estamos no reino. A nossa condição espiritual não é física. A nossa condição espiritual é monarca. O reino de Deus não é democrata. O reino de Deus não é uma democracia. É um reino. Dentro de um reino existe um rei, existe uma monarquia. E dentro dessa monarquia, nós aprendemos que no reino monarca, ninguém é dono de nada, são apenas mordomos. No reino, ninguém é dono de nada. Não sou eu, e nós vamos entrar na Bíblia, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A Bíblia diz que tudo pertence ao Senhor, os céus e a terra pertencem a Ele, tudo é dele. A Bíblia diz, em Atos 17, 28, que nele vivemos, nos movemos e existimos. Se nele vivemos, nos movemos e existimos, tudo que temos pertence a Ele. É importante, irmãos, nós entendermos algumas leis espirituais. Quando eu estou falando leis, eu não estou falando de regras, eu estou falando de leis que quando nós entramos dentro dela, nós passamos a viver em outra dimensão. Eu sei que alguns de nós já vimos muita papagaiada acerca disso. Agora, como eu comecei falando, a prosperidade não está ligada apenas ao dinheiro, mas à nossa base de confiança. Abra comigo, 1 Samuel. Espero que hoje eu tenha feito as anotações corretas, que semana passada foi difícil. 1 Samuel, capítulo 8. Vamos ler do verso 9 até o verso 17. 1 Samuel 8. Irmãos, eu tenho me aberto para tudo aquilo que é verdade sobre a minha vida, ou pelo menos para tudo aquilo que eu tenho entendido como verdade. O que Deus não tem para mim, eu não quero. Mas o que Deus tem para mim, eu não abro mão. Obrigado pelo amém. Se Deus diz que você é curado, você não pode abrir mão da cura. Se Deus diz que a sua família é salva, você não pode abrir mão disso. É uma verdade que Deus te deu. Se Deus diz que você é próspero, você não pode abrir mão disso. 1 Samuel 8, versículo 9. Até o verso 17. Acompanhe comigo, por favor. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Olhe para mim antes de nós continuarmos. Aqui o povo pediu para Samuel um rei. E por mais que Samuel, Deus está falando para Samuel, fala para o povo qual vai ser os direitos do rei. Esse direito é Deus que está falando para Samuel. Pode falar para o povo que quando se tem um rei, funciona dessa forma. Agora, se Deus está trazendo um princípio para Samuel falar para o povo, esse princípio partiu de Deus. E esse princípio é a maneira como o reino funciona. Então vamos lá. Verso 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: este será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós.
ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram diante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavarem os seus campos e ceifarem de suas messes, e outro para fabricarem as suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. 13. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. 15. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos ajuntamentos, e empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servo. Esse estatuto, essas ordens, saiu da boca de Deus para que Samuel falasse para o povo. Está dizendo, quando se tem um rei, ele tem direito a tudo isso. Agora, por mais que tudo isso parecesse uma obrigação, o povo se sentia honrado, enquanto o rei pedia um filho, o rei pediu o meu filho. Quando Saul, só um exemplo disso, quando Saul gostou, se afeiçoou a Davi, Davi passou a morar com o rei. Por quê? Porque você pode ter filhos, mas os seus filhos pertencem ao rei. O que você acha de um filho seu ser escolhido por Deus para ser um profeta nas nações? Os filhos sendo levantados para guerrear as guerras do Senhor. Os filhos de Jessé, todos eles foram escolhidos para estarem na batalha. Por quê? Porque o rei chamava, o rei escolhia. E isso está em toda a Bíblia. Você vai ver, por exemplo, Provérbios dizendo, honra o Senhor com as primícias, ou seja, com as primeiras coisas. As primeiras coisas se trazia para quem? Para o rei. Por quê? Porque nós vivemos num reino e o primeiro nós entregamos para quem? Para ele. É um entendimento. Abra comigo Colossenses capítulo 1, um texto muito conhecido nosso aqui da igreja, muito chave para nós. Colossenses capítulo 1. Irmãos, eu tenho entendido que esse assunto não é um assunto de cabeça, isso é um assunto de coração. Isso significa que só através de uma revelação nós podemos abraçar isso. Agora, mais uma vez, eu tenho entendido que esse é um tempo de transferência de riqueza. Esse é um tempo onde Deus vai tirar do ímpio e dar para o justo. Esse é um tempo de mudança de mentalidade. Agora, por que o Senhor vai nos entregar algo nas nossas mãos? Se nós não temos mentalidade de reino, se nós não temos mentalidade de justiça social, do órfão, da viúva, dos perdidos. Essa semana eu cheguei de viagem e mandei uma oferta missionária, que eu mando todo mês, pessoal minha, porque eu falo pessoal porque a igreja também oferta na África, oferta no Amazonas, mas uma oferta pessoal minha, eu mandei para um pastor, e ele falou para mim, Ricardo, essa semana, hoje, acho que ele estava viajando para o Nordeste, e ele disse, nós, com esse dinheiro, nós vamos comprar farinha de trigo no Nordeste, porque nós estamos abrindo uma padaria em tal cidade, no sertão do Nordeste, e lá nós contratamos um padeiro, e esse padeiro vai trabalhar só para fazer pão para a comunidade. Isso não é maravilhoso, irmãos? Irmãos, olhe para mim. Depois de 24 anos pastoreando a mesma igreja, e alguns estão comigo desde lá de trás, eu não preciso mais me explicar diante de vocês sobre o meu caráter, os meus princípios a nível de finanças. Mas para mim, todo cristão precisava, no mínimo,
ofertar R$10 para missões todo mês. E eu tenho pessoas aqui que fazem isso. São valores, são princípios que nós deveríamos fazer todo mês. Deus tem um negócio com missões, irmãos. Deus tem um negócio com órfão. Deus tem um negócio com viúva. Deus tem um negócio com faminto. Só que eu não tiro do dízimo e da oferta para fazer isso. Eu dou algo a mais, é um plus. Mas vamos seguir, irmãos. Isso não é isso que eu queria falar. Nós falamos de Colossenses 1,13, não é? Colossenses 1,13, olhe para a sua Bíblia. Ele nos libertou do império das trevas. Preste atenção. Antes, nós vivíamos no império, não no reino. O diabo não tem um reino, ele tem um império. O império é uma imposição, é uma obrigatoriedade. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, nós saímos do império. Qual a analogia que nós podemos pegar? Quando o povo saiu do Egito, aquilo era um império. Por mais que o faraó era o rei, mas ali não tinha, sobre o povo hebreu, não tinha uma monarquia, tinha um império. Eles acordavam debaixo de gritos. Eles trabalhavam pela sobrevivência. No reino você não trabalha pela sobrevivência. O rei não te escraviza. O rei te entrega tudo, mas você não é dono de nada. Pode dizer amém? Porque quando a gente pensa que não é dono de nada, irmãos, a gente já fica cismado. Não. No Egito eles não tinham nada. Eram escravos. Preste atenção, irmão. Todo ser humano que não vive no reino está no império, debaixo de uma escravidão, debaixo de um governo maligno. Na minha aula de segunda-feira, eu disse que quando Adão, ou eu estava preparando a aula para a semana que vem, eu não sei se foi nessa aula, não vai cair na próxima, que quando Adão decidiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele achava que estava escolhendo a liberdade, mas na verdade ele só estava escolhendo outro governo. O pecado não é uma liberdade, é outro governo. A gente pensa que ser livre é fazer o que quer, quando você faz o que quer, porque você está debaixo de outro governo. A gente pensa, irmãos, que o trabalhar do diabo é para nos influenciar na nossa decisão. Não, ele não quer mexer nas suas decisões, ele quer mexer só no governo. Se ele tiver o governo, tudo que você faz está ligado a ele. E se Deus tem o governo sobre a nossa vida, tudo que nós fazemos também está ligado a ele. Agora, fomos libertos de um império e fomos transportados não apenas para um reino, mas para o reino do Filho do seu amor. Estamos no reino, mas o amor é que move o reino. É o amor que movimenta o reino. O reino é movido por amor. Deus nos salvou por amor. E nós, por mais que temos deveres no reino, não deve ser o dever, a obrigatoriedade que deve nos mover a orar, a jejuar, a congregar, a servir dentro da igreja. O que deve nos mover a fazer todas essas coisas, ofertar, dizimar, primiciar, investir em missões, é o amor. Porque contra o amor, ou contra tudo que nós fazemos que não tem amor, Paulo disse em 1 Coríntios 13, se não tiver amor, nada importa. O que isso significa? Que o que importa não é o que sai da sua carteira, mas o que expressa o seu coração. Quando aquela viúva deu aquelas moedas, irmãos, a ênfase não era as moedas, porque a gente pensa que são as moedas, e por causa disso, Deus não está ligado com o valor. Não, aquela viúva deu as moedas, então não tem nada a ver com valor. Não, a questão não é valor, pelo menos não o valor monetário, mas o valor do nosso coração. A questão não é o que nós trazemos, não é o que nós fazemos, mas o que está por trás do nosso coração. Aonde é, ou aonde está a nossa base de confiança?
Por que quando tudo está bem, olhe para mim, por que quando tudo está bem a gente consegue descansar em paz? Dormir em paz, mas quando as contas chegam, a gente já perdeu o sono? Porque as contas... Não, isso é falta de base de confiança. Dentro da vontade do rei. E se eu estou dentro da vontade do rei, eu terei tudo o que eu preciso para cumprir a vontade do rei. Deus é um rei que não nos deixa em falta. Nós podemos passar por momentos de suprimento, mas o momento de suprimento é para nos levar para um adestramento, para uma amplitude de mentalidade, para que possamos governar coisas maiores. Então, você saiu de um império, irmãos. Agora você está no reino. E a Bíblia, ela é enfática. O reino do Filho do seu amor. Agora, preste atenção. Você era escravo de uma pessoa. Você era escravo de alguém. Outra alguém foi e te comprou. Você deixou de ser escravo? Deixou ou não? O que aconteceu com você? Só mudei de senhor. Nós éramos escravos do diabo. Deus nos comprou através do sangue do seu filho. Nós só mudamos de senhor. O senhor está dizendo que nós somos escravos? Deveríamos. Escravos da orelha furada. Que recebeu liberdade, mas que ama tanto o seu Senhor e se sente tão amado por ele, que foi nas portas da cidade e disse: fura minha orelha, porque eu quero ser seu escravo para sempre. Ao mesmo tempo que Paulo dizia: ai de mim se eu não pregar o evangelho, Paulo se movia em amor. Agora, por mais que Deus pode nos chamar de escravo, ele decidiu nos chamar de filho. Por mais que Deus pudesse nos colocar para fazer o trabalho dele, ele nos deu o seu DNA, ele nos deu a sua identidade. Ele não nos colocou como escravo, ele nos estabeleceu como herdeiros. Agora, você concorda comigo? Se você era escravo de um, foi comprado por outro, você só mudou de senhor e continua sendo escravo? Mas Deus está dizendo: não, no meu reino, por mais que você viva em mordomia, você é herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Entenda isso, irmãos. É isso que faz toda a diferença. Abra comigo Lucas 16. Eu sei que quando fala desses assuntos, irmãos, tem alguns que dizem: eu não gosto muito desse assunto. Deixa eu te falar, você precisa ouvir sobre isso. Qualquer assunto que nos incomoda significa que o nosso coração está ferido. Por isso nós precisamos ser libertos nesse assunto. Por mais que você já foi defraudado em algumas áreas da sua vida, a palavra verdadeira cura. E quem está ministrando nessa noite para você é o seu pastor, não um ladrão. Isso significa que eu não quero tirar nada de você. Eu, ministrando essa palavra, eu me posiciono como um libertador, para libertar você de uma mentalidade cativa e entrar em uma nova realidade, porque você é filho, porque você é filha. A minha ideia nesse tempo é gerar uma libertação, para que nós possamos viver o que Deus tem dito para nós, que é nosso por direito. Lucas 16, 10, nós vamos ler até o 13. Eu quero ler esses versículos e eu quero desenvolver um pouco do conceito de fidelidade, que eu penso que o conceito de fidelidade durante muitos anos foi distorcido. Vamos lá. Lucas 16, 10. Lembre que eu comecei falando sobre mordomia. Agora eu estou falando sobre, vou entrar no conceito de fidelidade. Lucas 16, 10 até o 13 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Irmãos, olhe para mim. Primeira coisa que a gente pensa quando lê esse texto é sobre dar. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, aí já pensa, aqui está falando de dar. Fidelidade se limita a dar.
É isso não? Quando você decide ser fiel ao seu cônjuge, você tem que dar o que para ele? Fidelidade está inserida, a fidelidade se resume a dar. Quando você é fiel ao seu cônjuge, significa que você está dando o quê? Reveja seu conceito de fidelidade. Novamente, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto? Ei, sabe o que me chamou a atenção aqui? É que o oposto de fiel não é infiel. É injusto. Se é fiel de um lado, o oposto da fidelidade é o quê? Infidelidade. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. 11. Se, pois, não vos tornaste fiéis na aplicação. No quê? No quê? Responda, no quê? Não é na doação? Não é na doação? Não. Se vós, pois, não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Ei, tem um segredo aqui. Se pois não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Quais são as verdadeiras riquezas, irmãos? Aquilo que vem na nossa mão, na terra. Tem um segredo, é para revelar se nós estamos prontos para administrar as verdadeiras riquezas. Preste atenção nisso, irmãos. 12. Se não vos tornaste fiéis na aplicação, aplicação, olha a aplicação de novo aqui. Se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Por que no alheio? Por que na aplicação do alheio? Ele está dizendo que alheio não é seu. Se você não foi fiel na aplicação daquilo que não é seu, quem vai te dar? Quem vos dará o que é vosso? Eu coloquei coisas na sua mão que não era sua, e você não foi fiel nisso. Como é que eu vou te dar o que é seu? Eu coloquei coisas minhas na sua mão, e você não foi fiel, você não aplicou de forma correta. Por que eu vou confiar o que é seu? Irmãos, isso é muito sério. 13. Agora o assunto vai fazer um fechamento e vai para um outro nível. Ninguém pode servir a dois senhores. Pronto. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus. O que é que diz na sua Bíblia? A mamon. A minha está dizendo riquezas, mas a palavra correta aí é mamon, não é riquezas. A palavra no original é mamon. Por que é mamon no original e não riqueza? Porque está falando de senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque isso revela a fidelidade. Irmãos, ou nós somos fiéis a Deus, ou estamos sendo fiel a um outro Deus. É por isso que Paulo está sempre ligando a avareza à idolatria. Idolatria à avareza. Todo avarento é idólatra. Irmãos, cuidado quando nós definimos idólatra os católicos. Não. Aquela não é a pior idolatria. A pior idolatria, irmãos, não é uma imagem colocada numa parede. A pior idolatria é uma imagem que nós desenvolvemos. Perceba que não está
voltado diretamente a dinheiro e nem a dar. Em momento algum aqui falou sobre fidelidade a dar. Falou sobre administrar, sobre aplicar. Mas quando a gente sempre leu esse texto, está achando o quê? Quem dá pouco, quem é fiel no pouco que Deus deu, é fiel no muito. Não é sobre dar, é sobre administrar. Por que administrar e não dar? Porque eu sou um mordomo, porque eu sou um dispenseiro, porque o que chega na minha mão é para mim administrar. Não é para me dar, pastor? Não. É para você administrar. E quando o rei pedir, você dá. Então, nem sempre olhamos fidelidade, nós sempre olhamos, melhor dizendo, para a fidelidade na perspectiva do dar, nunca do administrar. No conceito de mordomia, fidelidade não se limita ao dar, mas administrar. Eu sou mordomo, tudo que chega na minha mão, eu administro. Olhe para mim, irmãos. Quando Adão pecou, Deus deixou de amá-lo? Certeza? Certeza? Certeza. Deus nunca deixou de amá-lo. Temos algum versículo sobre isso? Temos. Quem nos separará do amor de Deus? Nem morte, nem vida. O salário do pecado é a morte. Então nós poderíamos dizer que nem o pecado nos separa do amor de Deus. Nos separa de Deus. Do seu amor, não. O pecado separa o homem de Deus, não do seu amor. Quando Deus amou o mundo, Ele amou o homem no pecado. Quem nos separará do amor de Deus? Olhe para mim, que a faca vai entrar agora. Deus nunca deixou de amar Adão, mas o fato de Deus continuá-lo amando não permitiu que ele ficasse no Éden. O que isso significa? Que o fato de Deus nos amar não significa que Ele vai nos deixar administrando coisas que nós não sabemos administrar. Vocês estão aqui, não? Mas Deus me ama, Ele também amava Adão. Ele falou, se ele voltar, passa a espada nele. Ué, só tinha Adão e Eva na terra. Colocou um anjo para guardar o jardim. Uma espada para quê? Para quem que era aquilo? Era para Adão? Não deixe eles voltarem. Porque eu te amo, mas não posso confiar muitas coisas a você, porque você é um péssimo administrador. Quem é fiel no pouco, eu posso colocar sobre o muito. Ou seja, quem aprendeu a administrar o básico, eu posso confiar coisas grandes. Mas, se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Irmãos, nem toda porta aberta é bênção. A maioria delas são teste. Quando Deus nos dá algo que nós pedimos, nós o conhecemos. Quando Ele nos pede, nós nos revelamos. Quando Deus nos dá algo, nós o conhecemos. Tem gente que diz, pastor, Deus tem sido tão bom comigo. Eu entendo, não tem nada de errado você falar isso. Mas Deus não é bom porque Ele fez. Ele fez porque Ele é bom. Ou seja, Deus não é definido porque Ele faz, irmãos. Ele é bom em todo tempo, como nós estamos acostumados. E em todo tempo Ele é bom. Agora, o fato dele ser bom não significa que Ele vai confiar grandes coisas a nós, se nós não entendermos o que é administração. Não é, irmão, simplesmente terminar um culto e você trazer algo aqui, muito mais que isso, é aqui, ó. É aqui. É o que revela a nossa base de confiança. É o quanto Deus pode confiar a nós. Não só de coisas, mas nível de autoridade. A fidelidade e justiça, irmãos. A fidelidade e justiça, nós lemos isso lá no começo. A fidelidade e justiça estão diretamente ligados. No versículo 10 diz que
quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Fidelidade e justiça. Quem é fiel, irmãos, é justo. Vive em justiça. E quem não é infiel, quem é infiel é injusto. Quando nós dizemos, eu não vou fazer, eu não vou dar, na verdade não é uma decisão apenas que nós estamos tomando, é um governo que nós estamos revelando. Novamente, quando nós decidimos não dar, não é uma decisão que nós estamos revelando, mas um Senhor, porque ninguém pode servir a dois senhores. E Senhor é para quê? Para te dar uma sugestão? É para governar. Ninguém pode servir a dois. Eu decidi não fazer, você não decidiu, você é governado por isso. Porque as nossas ações só revelam o governo. Pastor, é que esse mês, não é que esse mês não, é que o governo desse mês está na mão de outro. Ô pastor, esse mês ajustou, se ajustou, é hora de você ser justo. Se ajustou, irmãos, é para mim ficar mais justo. E o justo não tem falta de nada. Ei, quem é? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco é injusto no muito. Se você não desenvolveu justiça, o que é justiça? De Caio Sune, estado daquele que é como deve ser. Se eu não fui como deveria ser nas coisas pequenas, eu não serei como deve ser no muito. Irmãos, preste atenção, uma palavra dessa é para arrancar o pica-pau do oco. É para a gente entender que o que está falando aqui não é simplesmente de dar, é para revelar a base de confiança do nosso coração. É isso que nós precisamos entender. As coisas nas nossas mãos é muito mais do que dar ou reter. Ela revela governo sobre a nossa vida. Ela revela senhorio sobre a nossa vida. E aí, irmãos, nós revelamos o nosso coração. Por quê, irmãos? Por quê? O negócio ajustou. Mas como o negócio ajustou, eu vou ser injusto em relação às outras, à casa de Deus, às missões, ao vizinho, ao órfão, à viúva, mas eu vou manter o meu luxo pessoal. Ou seja, eu posso tirar, eu posso ser injusto com as coisas de Deus, mas eu não posso ser injusto com as minhas. Estão aqui, não? É, pastor, o senhor está pegando pesado. Não, é a palavra, eu não estou esticando nada. Por que quando Deus pediu a Abraão, quando Deus pediu a Abraão, a Isaac, ele falou, eu quero ter um único filho. Por que ele está falando único? Porque ele está dizendo, eu só quero aquilo que eu te dei, o que eu não te dei, eu não quero. Deus só pede o que Ele nos deu, o que Ele não nos deu, Ele não quer. Agora, se aos olhos de Deus, Isaac era o único filho, quantos filhos Abraão tinha aos olhos de Deus? Se Isaac era o único filho aos olhos de Deus, quantos filhos Abraão tinha? Um. Agora, quando se tira um de um, quanto sobra? Quando se tira um de um, você acha que é justo, irmãos, Deus pedir para uma família que tem um único filho, que esperou 25 anos pedir para dar o filho para ele? Mas no final não deu. Ele sabia que não ia dar? No final ele sabia que ele ia voltar com o jovem para casa? Sabe qual que é o slogan, irmãos? Do crente ultramoderno, o pessoal com a mente aberta, que o cérebro já caiu. É porque tem gente que tem a mente tão aberta que não tem mais cérebro, caiu. Tem gente que está tão maduro, irmãos, tão maduro que ficou podre. Sabe qual que é? Tem umas frases bonitas. Deus conhece o meu coração. Conhece e sabe quem está no governo dele.
Deus me entende. Entende? Ele entende quem é que está governando sobre nós. Ei, não é questão de decisão, não é questão de dar ou não dar, é questão de governo. Eu não dou, mas eu estou vivendo muito bem. Mas Mamon é o teu Deus. Não tem como ser diferente, irmãos. Não tem como a gente mexer nesse assunto sem derrubar fortalezas. Ei, Deus não aceita concorrência. Eu não darei a minha glória a outro. Deus não quer dois deuses reinando dentro de nós. Ele só quer um. E o único que ele chama de Senhor, além dele, é Mamon. Novamente, não estou falando de dinheiro, estou falando de base de confiança, de administração, acerca da mordomia que nós recebemos. Dá para ir mais um pouquinho? Agora, a mordomia, o que significa mordomia? Mordomia é o ofício do mordomo. O mordomo é a pessoa responsável, presta atenção, o mordomo é a pessoa responsável pela administração de uma propriedade, ou seja, o mordomo é um administrador. O mordomo é a pessoa responsável pela administração de uma propriedade, ou seja, o mordomo é o administrador. A palavra mordomo vem do latim major domus. Vem do latim major domus, que significa administrador de uma casa, no sentido de indicar o empregado mais importante de uma propriedade, é o mordomo. Ele é o mais importante. Por quê? Porque ele governa sobre tudo. Deus deseja que o governo de tudo que ele tem esteja nas nossas mãos. E ele deseja que você viva bem com aquilo que você administra, mas que entenda que você é apenas um administrador. Estamos indo para a reta final. O primeiro exemplo na Bíblia sobre mordomia vem de Damasceno Eliezer, servo de Abraão. Ele governava tudo que Abraão possuía. O que foi buscar? Rebeca. Ele era o mordomo que tomava conta de tudo de Abraão. Que também é um tipo do Espírito Santo que vai buscar a noiva para Jesus. Mordomia, irmãos, é tomar conta de tudo que é de Deus, que foi colocado nas nossas mãos. E com isso a gente lida disso muito bem. Quando Deus nos coloca como pastor, como líder de um grupo, como líder de um diácono, como uma posição, nós precisamos entender que estamos numa posição de mordomia, de administrar, de fazer o melhor na posição que nos foi confiada, porque cada posição deve ser confiada, deve ser entendida que foi nos confiada por Deus. Um pastor não é dono da igreja. Ele é um mordomo. Ele é um administrador. Ele é o empregado mais importante daquela casa. Porque a responsabilidade está sobre ele. Não é mais importante simplesmente na questão de honra, mas no que ele tem que administrar. Abra comigo Gênesis 39:4. Estamos encerrando, irmão. Semana que vem a gente vai continuar. Quem for fiel até o fim será salvo. Tipo assim, pastor, tá ruim, mas eu vou continuar vindo. Eu quero ser liberto desse trem. Gênesis 39:4. Está falando de outro exemplo na Bíblia de mordomia. Está falando de quem? José. Olha o que aqui diz o 39:4 e 5. Logrou José
mercê, essa palavra mercê vem de graça. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele, Potifar, o pôs por mordomo da sua casa. E lhe passou as mãos. Tudo que possuía, mantenha aberto. José recebeu em mãos tudo que era de Potifar. Pergunta, ele era dono de tudo? Mas era mordomo. Ele podia movimentar aquilo? Sim. Poderia dar ordem para movimentar aquilo? Sim. Mas era dono? Não. Quando a mulher de Potifar, a Potiféia, dá em cima de José, ele responde: o teu marido, o meu senhor, não sabe o que possui dentro de casa. Tudo ele passou para mim. Eu só não tenho direito de tocar em você. Tudo está na sua mão, você só não pode tocar na mulher dele. Deus está falando, não toca na minha igreja. Ela é minha. Não mexa com ela. Não se deite com ela. Ela é minha. Preste atenção. Versículo 5. E desde que o fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor. Quem? Você pode ver que o Senhor aqui já não é Senhor com letra minúscula, é maiúscula. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que possuía, tanto em casa como no campo. Por quê? O que é que José, presta atenção, o que é que José deu para que houvesse essa multiplicação? Nada! Ele administrava. Pastor, por que o senhor fala que não é sobre dar? Porque como é que você vai dar o que não é seu? Eu estou dando algo ao Senhor. Se fosse seu, você daria. Mas não é seu, você só administra. Então nunca é sobre dar. Não é seu. Nós não estamos na democracia. É dele. Dele, por ele e para ele. Dele, por ele e para ele. Agora preste atenção. A Josa tem um carro. Eu falo para a Josa, dá seu carro para mim. Olha, presta atenção, aqui é lógica, aqui não é revelação não, é lógica. Eu digo para a Josa, dá seu carro para mim, ela diz não. Aí eu olho para a Josa e diz, você é ladrona. Por quê? O carro era meu. Era dela. Ela não quis me dar. Ela é ladrona? Juridicamente ela é ladrona, Marcelo? E por que Deus está chamando o povo de ladrão quando não traz o dízimo? Dízimo é seu, você não quis me dar. Você é ladrão? Você é ladrão quando? Você é ladrão quando? Quando você não devolve o que é meu. Quando eu empresto para ela o carro, ela não me devolveu. Por quê? Se o dízimo é você que dá, por que Malaquias 3 Deus chama o povo de ladrão? Você está dando o que mesmo? Que eu não entendi? Você dá o que mesmo todo mês? Se você desse, ninguém tinha direito de chamar você de ladrão. Vamos ler a Bíblia, irmãos, com entendimento. Você está chamando de ladrão porque você não está devolvendo o que é dele? Nunca foi sobre dar, irmão, sempre foi sobre administrar. A terra é do Senhor e a sua plenitude. Vocês podem trazer os primeiros frutos para mim. O melhor da terra você entrega ao Senhor. Honrar o Senhor com as primícias da tua terra, com as primícias de toda a tua renda. Por quê? Porque você está dando? Não, porque você está administrando. E quanto mais você aprende a administrar, mais você pode transitar em lugares mais amplos. Pastor, por que eu não consigo viver uma vida mais próspera? Pelo modelo de administração que você vive. Se você não é fiel nas coisas pequenas, não administra as coisas pequenas, não pode caminhar sobre as coisas grandes. Isso não é mensagem, irmão, para no final do culto alguém trazer alguma coisa. Isso é para transformar uma mentalidade. Agora,
que Deus abençoou Potifar? O que esse Potifar tinha a ver com Deus? Não tinha nada a ver com Deus. Mas Deus tinha a ver com José. E por amor a José. Por amor a quem? José. Potifar era crente, irmãos? A mulher de Potifar era crente? Aquilo era uma endemoniada. Mas tudo prosperava. O que isso significa? Que qualquer lugar que você entrar, dono da empresa pode ser crente, pode ser macumbeiro, pode ser o Satanás, por amor a você. Sabe o que é isso, irmãos? É conceito de identidade. Aonde eu chego, prospera. Aonde eu chego, prospera. Agora, José foi parar lá no trono, mas antes ele aprendeu a administrar a casa de Potifar. E não tocou na mulher que não era dele. Isso também é administração. Quando você toca em uma mulher que não é sua, ou no homem que não é seu, você rompeu a lei da administração. Estão aqui, não? Eu pensei que era só um adultério, não. José estava sendo provado para ver se ele poderia administrar o Egito. Administrar o quê? Administrar o quê? O Egito. Deus quer nos levantar como administradores no Egito. Você vai administrar empresas que não tem nada a ver com Deus, mas por causa de você. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. José não era só importante no Egito, ele era necessário. Tem gente que continua sendo importante, mas não é mais necessário. Cuidado, quando você deixar de ser necessário, pouco importa se você é importante. Estão aqui, irmãos? Eu não quero só ser importante, eu quero ser necessário. Faraó entendeu isso e disse o seguinte: não vem falar comigo, vai falar com José. É ele que faz tudo, ele que lida tudo. Ou seja, está dando certo com ele, eu não mexo com ele. Eu sou a cabeça, mas o pescoço é ele. Aí tem gente que está dizendo: Deus me levantou como cabeça. Não que adianta você ser cabeça, mas Mamon é o pescoço. A gente está querendo uma posição, irmãos, sem uma condição. Ou nós estamos querendo uma condição sem uma posição. Deus quer nos colocar em lugares que nós nunca imaginamos. Mas precisamos entender quem nós somos. Não podemos entrar dentro de uma empresa e desviar um grampeador, uma folha de sulfite. Eu estou aqui para mordomia, dispenseiro. Eu posso fazer o que eu quiser. Você pode fazer como administrador. Não pode desviar. Chega de crente causando escândalo em coisas que não é dele. É tempo, irmãos, de nós ressignificar a administração. Precisamos disso. Entrarmos em lugar, ter dinheiro jogado em casas, do jeito que eu vi. Fica. Eu sou dispenseiro, não ladrão. O que não é meu, não é meu. Se vocês não sabem lidar com as riquezas injustas, quem lhes confiará o que é vosso? É isso que nós precisamos entender. Não cabe a mim, não é meu, não faz parte da minha vida. Vamos encerrar, irmãos, vamos encerrar. Eu creio que nesse tempo, Deus está restaurando mordomia. Talvez, irmão, se eu tivesse mais coragem, olhe para mim, se eu fosse mais corajoso, eu estava pregando isso no domingo, não na quarta. A quarta é porque eu estou no nível de covardia ainda. Na hora que eu crescer um pouquinho mais, eu prego no domingo. Porque isso tem que ser pregado no domingo, para nós entendermos. E ninguém está querendo tirar nada de você.
simplesmente trazer uma libertação sobre o que é mordomia. Último versículo, bora lá. 2 Coríntios 6. Oh Deus, obrigado. 2 Coríntios 6. Versículo 10. Leia na sua Bíblia, depois eu vou ler. 2 Coríntios 6, 10. Leia aí que eu já vou ler. Nunca foi sobre dar ou não dar, foi sempre para revelar governo. Ninguém pode servir a dois senhores. Nunca foi acerca de dar, sempre foi acerca de revelar governo. 2 Coríntios 6, 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Por que não tendo nada e possuindo? Não é antagônico? Não. Nada é meu, mas eu posso possuir tudo. E por que eu posso possuir tudo? Porque eu sei que eu não tenho nada. E como você entendeu que não tem nada, Deus pode te entregar tudo. Eu posso te entregar lugares altos. Eu posso te entregar um avivamento. Eu posso te entregar as nações. Eu posso te entregar carro, casa. Eu posso te entregar empresa. Eu posso te entregar tudo. Eu posso te entregar uma família. Ei, eu poderia ficar com você aqui até meia-noite. Presta atenção. Aquele que não governa bem a sua casa. O governo fala do quê? Administração. Aquele que não governa bem a sua casa não pode governar o quê? O quê? A casa de Deus. Ele está dizendo, se você não sabe o que quer administrar uma casa com 3, você quer administrar minha casa, foi reprovado, não passou. O que é isso? Administração? Mordomia? Se você é mordomo na sua casa, você vai ser mordomo na minha, seja fiel no pouco. Agora, o que você tem que dar na sua casa? Não é acerca de dar, é acerca de administrar. A tua esposa é minha, cuida dela. Os teus filhos são meus, cuida para mim. O meu filho não é seu, você está cuidando dele. Seja o José, que cuidou de um filho. Irmãos, você acha que José andava com Jesus no colo? E todo mundo dizia, a cara do pai. José nunca pode dizer, olha, não é a cara do pai. José é um exemplo de mordomo. Cuidou, zelou, protegeu daquele que não era dele para um propósito. Esse é um exemplo de paternidade e mordomia. Cuide, zele, proteja da sua esposa, porque ela não é sua, ela é de Deus. Proteja o seu marido, ele não é seu, ele é de Deus. Deus colocou ele do seu lado para que você o administre. O sirva, os seus filhos. Meus filhos! Não, você está criando ele para um propósito. Para um propósito. Você é dispenseiro. Eu disse que eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de mordomia, administração. Pastor, eu moro em 2 cômodos, na hora que eu tiver uma casa melhor, eu vou trocar o vidro quebrado. Você não vai trocar nada. Você não sabe administrar aqueles 2 cômodos, como é que vai administrar 10? Não é acerca de dar, irmãos. É acerca de administrar. Cleito, por favor. De administrar aquilo que o Senhor nos confiou. Quem é injusto no pouco, é injusto no muito. Nunca é sobre amor. Ah, pastor, parece que Deus não me ama, eu estou no perrengue desgramado. Não é acerca de amor, ele é louco de amor por você, é por falta de administração. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Eu quero te convidar a estar de pé, por favor. Eu não sei como essa palavra caiu no seu coração. Ela não tem um propósito, um intuito de acusar você, de condenar, mas de libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é algo, a verdade é alguém.
Eu quero que nessa noite, se você assim quiser, nós podemos nos arrepender diante do Senhor, por não sermos um bom dispenseiro, por não sermos um bom mordomo, por sermos injustos na nossa mordomia. Irmãos, eu sei que você, assim como eu, quer administrar coisas maiores, quantidades maiores, valores maiores, lugares maiores, dimensões maiores. Mas precisamos aprender a administrar o que temos hoje, a base do que temos. É a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida. Você conhece, você sabe, pelo menos uma parte de você sabe, a outra parte o Espírito Santo te revela, me revela. E eu creio que a luz foi acesa dentro de nós nessa noite. Aleluia. Você pode orar agora e dizer: Senhor, eu me arrependo disso. Eu quero me arrepender disso, Senhor, porque eu entendi que eu tenho sido um péssimo mordomo. Eu entendi que eu não sou dono. Eu não sou dono, eu sou mordomo. E o que o Senhor quer prosperar tudo que está na minha administração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa noite. Ouvimos a Tua palavra, Senhor. E o Senhor sabe o quanto eu tenho orado por essas noites aqui acerca dessa palavra. O que nós queremos, Senhor, é um entendimento correto acerca dessas verdades, desse assunto que foi tão distorcido, tão deturpado. Nós queremos uma libertação acerca dessa verdade, para que nós possamos viver dentro do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, para que possamos transitar, nos movimentar dentro das realidades que o Senhor tem para nós. Eu creio, Senhor, no fundo do meu coração, que o Senhor quer nos colocar para administrar coisas maiores, lugares maiores, dimensões maiores, mas que nós temos estado perdidos e engasgados nas coisas pequenas. Eu oro nessa noite, Senhor, nos perdoa como igreja. Nos perdoa, Senhor, quando nós deixamos de ser justos, quando nós deixamos de ser como deveríamos ser e nos tornamos como não deveríamos ser acerca desse assunto, por causa de uma condição momentânea, por causa de uma situação que só revelou o governo sobre a nossa vida. Senhor, eu quero te pedir, nos liberta de todo governo que não seja o governo do Senhor. Nos liberta, Senhor, desse Deus chamado Mamon, que exige de nós fidelidade, assim como o Senhor também deseja que sejamos fiéis. Eu te peço perdão sobre isso na minha vida, Senhor. Todas as vezes que eu deixei de ouvir a Tua voz acerca de alguém, acerca do gasofilácio, acerca do órfão, da viúva, acerca das missões. Me perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. E nos leva, Senhor, ao entendimento, Senhor, que toda fortaleza que está sobre a nossa vida, que tem estado sobre a nossa vida durante anos, por causa de traumas do passado, por causa da nossa criação, por causa das necessidades que nós passamos na vida, e o nosso subconsciente nos tem feito reter, não simplesmente guardar, mas reter com medo da necessidade. O Teu amor lança fora todo medo, o Teu amor lança fora todo medo, o Teu amor lança fora todo medo. Nós não temos falta de nada. Nós queremos aprender a administrar sobre o pouco, para poder, Senhor amado, transitar em lugares maiores. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Riandaralabacandarabaçô. Ouço seu sussurro.
Senhor, a palavra deve gerar em nós alegria. Se alegre. Se alegre nessa noite. Se alegre, se alegre, se alegre. Na brisa que vem do amanhecer. Do mar, ouça a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso recriar a vida. Erga tuas mãos, por favor. Pai, em nome de Jesus,
Eu creio numa libertação sobre as nossas vidas. Eu creio, Senhor amado, que o Senhor está nos libertando para nos confiar coisas maiores, lugares maiores, realidades maiores, ministérios maiores, chamados maiores, dons e ministérios maiores. Não é simplesmente acerca de finanças, mas posições, lugares, realidades. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, o Senhor sabe que eu tenho orado pela libertação dessa igreja. Eu tenho orado por novas realidades, Senhor. Eu creio em homens e mulheres que vão entrar em realidades, em dimensões que eles nunca imaginaram. Negócios sendo abertos, posições sendo alcançadas em empresas, lugares, histórias que estão sendo mudadas até o final do ano. Porque chaves estão sendo viradas no nosso coração. Chaves estão sendo viradas no nosso coração. Eu ordeno que todo trauma do passado seja sarado agora. Toda prisão do passado eu abro agora na autoridade de Cristo Jesus. E eu liberto as nossas vidas em Cristo Jesus. Nossa mente pequena, medíocre, medrosa, medos, fobias de grandes lugares, de posições maiores, eu te arranco daí agora. Eu te arranco daí agora. E declaro mordomia dentro da nossa casa, como esposa, como esposo, como pais, como filhos. Em nome de Jesus eu declaro a mordomia sendo restaurada em todas as áreas das nossas vidas. E nós viveremos, Senhor, em poucos dias, mudanças, transformações. Em poucos dias nós estaremos ouvindo testemunhos. Pastor, a chave virou dentro de mim, a minha vida mudou, a minha mentalidade mudou, os medos, as fobias foram arrancadas. E eu chamo a existência milagres, 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 pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo. Quantos recebem essa palavra? Vamos aplaudir o Senhor. Abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam, e me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram. Nunca me deixará, não me abandonará. Amém.